Na sessão ordinária de 27 de outubro, foram aprovados 17 requerimentos. Mas o assunto que causou discussão entre os parlamentares foi um projeto do Executivo que reestrutura a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Esse projeto ele foi apresentado na casa quinta-feira passada pelo senhor prefeito e nós precisaríamos deliberá-lo, ter no mínimo 18 votos em plenário para que ele seja aprovado e depois de aprovado submeter os estudos das comissões permanentes e dependendo do parecer destas 3 comissões no mínimo, aí ele voltaria a plenário para ser votado e tornar lei ou não. Ocorre que nós analisamos o projeto e entendemos que previamente que esse projeto ele é prejudicial aos interesses da cidade, ele cria uma situação de praticamente um feudo, uma secretaria que teria total independência e força contra o chefe do Executivo, de modos que prejudicaria a cidade, prejudicaria a gestão tanto do atual prefeito como do próximo prefeito. Um exemplo disso, nós criaríamos 9 procuradoria e esses procuradores eles não poderiam ser removidos em hipótese alguma para qualquer outro departamento, departamento fiscal, departamento trabalhista, departamento civil. Então o prefeito não teria liberdade de mais nada sobre a condução do dia a dia da secretaria que comandaria a procuradoria. E não só isso, nós temos a situação do home office. O que é o home office? Muitos desses procuradores, a pretensão é trabalhar 3 dias em casa, sem prestar conta da quantidade de serviço desenvolvido, o horário. Mesmo fazendo curso, eles vão poder justificar o home office. Então a gente entende que esse projeto é muito prejudicial, nós estaríamos trazendo outras pegadinhas, eles recebem uma gratificação hoje no salário, e eles estão com esse projeto querendo incorporar essa gratificação, que é de cerca de 136%. Então, na verdade, esse projeto ele vai trazer muito prejuízo para a cidade, entre diversos outros pontos que a gente, para destacar, aí leva um certo tempo. Entendemos que o projeto sequer pode ser recebido pela casa, então nós somos pelo arquivamento. Infelizmente, muitos dos vereadores esvaziou o plenário e hoje só teve 11 votos pelo arquivamento e acho que, se não estou enganado, 4 favoráveis. Esperamos que na próxima sessão, que na próxima quinta-feira, a gente venha realmente arquivar o projeto. O senhor comentou essa questão do home office, mas a própria jornada de trabalho dos procuradores já é de 4 horas e há até uma tentativa de extinguir o ponto, é isso? Exatamente, essa é uma questão que passa pelo Ministério Público, que tem todo um questionamento com relação ao ponto e eles acabam não querendo cumprir uma certa regra. Veja só, eles cobram e recebem pelo chamado adicional de assiduidade, que lá gratificação. E essa gratificação preza por 2 requisitos. O primeiro requisito, eles precisam ter assiduidade. Como que você vai ter assiduidade se você não tem o ponto eletrônico? Uma segunda situação, zelo. Isso é inerente à atividade do advogado, do procurador, de todas as pessoas que militam no judiciário. Então não se justifica certas situações onde eles querem, por exemplo, eliminar o ponto. Os médicos da cidade hoje não estão assinando o ponto eletrônico? O procurador é melhor que o médico? Claro que não, todos nós somos iguais. Então não tem por que aqui a gente ficar criando grupos que têm um privilégio a mais que o outro. Então entendemos que esse projeto não é saudável para a cidade, ele é prejudicial, nós passaríamos a ter uma procuradoria que teria muita ingerência no executivo e o inverso não iria acontecer. Para você ter uma ideia, mais um outro ponto que eu me lembro agora, vamos dizer que tem determinados funcionários nessa eventual procuradoria e que não segue os interesses do município, teria desavença com o chefe do executivo. O chefe do executivo sequer pode abrir sindicância contra esses funcionários. Para fazer essa sindicância dependeria do aval daqueles procuradores. Então isso a gente entende que não é razoável, teria que ser uma sindicância mista pelo menos, mas não simplesmente de exclusividade do jurídico. Se você colocar que pode ser uma sindicância a critério do interesse do executivo, composta da Secretaria de Administração e Secretaria de Assuntos Jurídicos, aí eu acho que nós passamos a avançar em algo que passa a ser mais democrático. Agora, da forma que o projeto veio na calada da noite, nós não podemos aceitar isso não. Heleno Metalúrgico, do PDT, também criticou o projeto que cria a Procuradoria-Geral do município. E agora vem mais um projeto de lei para a nossa casa, e rapidamente, porque quando o governo ele quer que as coisas sejam deliberadas, aprovadas rapidamente, que vai atender os anseios dele, ou de interesse de terceiros,
vem rápido, sem dar possibilidade de nem todos os vereadores participarem ou fazer a leitura daquele projeto que está hoje em pauta na Câmara. Assim eu indaguei alguns vereadores, e muitos vereadores, Seminaldo, não leram o projeto. E eu também não vou falar que eu li na íntegra o projeto. Então, como que eu vou votar algo que é notório que desta casa não está sabiamente sabendo do que está tramitando? Como que eu vou votar algo se vários advogados ligaram pedindo para que nós não deliberássemos esse famoso e mais um trem da alegria, como a Folha Metropolitana noticia aqui? Como que eu vou votar algo que o projeto, para que as pessoas saibam aqui, projeto de lei de número 4.576/15, dispõe sobre a criação e organização da Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos e reorganiza a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Reorganiza aquilo que é de interesse deles, não reorganiza aquilo que é de interesse da cidadã e do cidadão do nosso município. Como que eu vou votar algo no qual um procurador ele está estimado de trabalhar de 4 horas para ganhar de 36 mil a 46 mil reais trabalhando por 4 horas? Como que eu vou votar algo nessa situação? Jamais. Isso para nós, no meu entendimento, isso é o meu entendimento. E quero deixar bem claro, os vereadores, penso eu que todos vão acompanhar no grande expediente, que esse projeto está aí, que não delibere. Não delibere algo que nós não sabemos o que estamos votando na íntegra. Vamos pegar esse projeto e já arquivar ele, já matar ele no ninho. Nem votar esse projeto para que vá para comissões, porque eu tenho certeza, se nós deliberarmos esse projeto do jeito que está e for para as comissões, vocês vereadores serão chamados lá na Casa Branca e vocês voltarão com outra visão e vão votar nesse projeto. Então esse projeto, no meu entendimento, é um famoso passa-moleque nas nossas caras. Então essa casa, ela tem poder, é a casa de leis, e nós não podemos nos curvarmos de tudo aquilo que vem da Casa Branca. Já o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, defendeu a deliberação da proposta da Prefeitura. Eu acredito que a movimentação, neste momento, de falar que não deve haver deliberação do projeto, fica muito estranho e depõe contra o Poder Legislativo. Quando a gente vê, por exemplo, eu não tive tempo de analisar na sua totalidade o projeto, confesso para Vossa Excelência que estou em dúvida com alguns pontos aqui, porém não há convicção, a não ser de posição de pessoas que se diz contrário, que vem ao conhecimento dos colegas vereadores, posicionando o sentimento deles, como a outros também vêm colocando o sentimento favorável. Então, portanto, nós temos que ser, acima de tudo, responsáveis, temos que analisar, muito bem dito pelos colegas vereadores que me antecedeu aqui da tribuna, sobre a preocupação do elevado valor. Mas nós temos que ver uma série de fatores dentro dos 96 artigos para ver se cabe uma emenda, se cabe um substitutivo para que a gente possa entender um todo do projeto e não apenas parcialmente, no calor da emoção, nós simplesmente virar moda nesta casa e não deliberar os projetos colocados. Como nós mesmos questionamos o Executivo, quando o Executivo não aceita um requerimento da população encaminhado ao fácil que diz que não corresponde antecipadamente. Somos contrários também, porque tem que receber, mesmo que for contrário, for negado, mas tem que receber, tem que receber. Então, portanto, deixar claro, o fato, viu senhores, a deliberação aqui, ela não diz em aprovação ou rejeição de projeto. A deliberação vai para as comissões temáticas da casa para analisar a legalidade, a disponibilidade orçamentária e também, muitas vezes, para as comissões pertinentes ao assunto. Então, geralmente passa em 3 comissões. E nós temos, e 3 comissões são compostas
cada uma delas de 3 vereadores desta casa. E posteriormente, a posição da comissão vem a plenário. Como pode não vir a própria comissão arguir inconstitucionalidade e a comissão de mérito também entender dessa forma, é arquivado, não vem para plenário. Então, portanto, eu acho que esta casa, se nós pegarmos a prerrogativa de simplesmente não receber nenhum projetos que tem aqui, não há necessidade da articulação política nesta casa, não há necessidade de nós estarmos perdendo tempo aqui nesta casa. Os vereadores petistas, professora Marisa de Sá e professor Rômulo Ornelas, comentaram o exame do Enem, realizado nos dias 24 e 25 de outubro. Eles elogiaram a iniciativa de abordar na prova a violência contra a mulher. Eu me inscrevi para fazer uso da palavra hoje para parabenizar ao tema escolhido para o Enem deste ano. O Enem traz o tema da violência contra a mulher. Nós tivemos 7 milhões, por volta de 7 milhões de pessoas inscritas para fazer o Enem, sua grande maioria jovens, e acho que refletir sobre esse assunto na sociedade é muito importante. Eu vejo que diariamente a gente tem inúmeros casos de alguns até de tragédias no que diz respeito à violência contra a mulher. Então, acho que esse é um tema importante na questão dos nossos direitos humanos, de ser debatido amplamente pela sociedade, especialmente pela juventude. Então, eu quis fazer uso da palavra neste dia para parabenizar o governo federal. Eu acho que levantar esse debate na sociedade é pertinente. Nós estamos vivendo nesse país um movimento de retrocessos. Tem projetos aí que trazem um grande retrocesso à sociedade. Por isso que tem que ser amplamente debatido esse tema. Temas como a não violência à mulher, é importantíssimo que a gente possa ter aí os nossos jovens refletindo e debatendo. A Marisa já fez essa repercussão aqui na tribuna sobre a bola dentro do Enem nesse final de semana. A prova do Enem fez como proposta de redação a questão da violência contra a mulher. Cerca de 7 milhões de pessoas no mesmo horário, eu acho que é inédito isso em qualquer país do mundo, discutindo e pensando sobre a questão da violência contra a mulher que ainda persiste nesse país. Sei que fez essa proposta de redação, mexeu com o orgulho de os movimentos fundamentalistas desse país que ainda combate os direitos da mulher. Então, nas mídias sociais, várias repercussões negativas, falando que o Enem está discutindo o feminismo do Brasil, o Enem está discutindo o direito de mulheres. Mas foi uma bola dentro daquelas excelente. O Enem está de parabéns quem teve essa visão de discutir um assunto tão pertinente na sociedade, que é a questão da violência das mulheres. E eu espero que nos próximos Enems debata a questão do direito do homossexual, que também tem direito e também é discriminado nessa sociedade. Então, são assuntos pertinentes na sociedade que o Enem está levando à tona, está debatendo. O Enem, nas suas questões, vários debates, várias questões ligadas à defesa do negro, à defesa das pessoas, as minorias que sofrem preconceito nessa sociedade. Por sua vez, João Barbosa, do PRB, falou sobre o projeto de lei de autoria dele. O item, que estava na ordem do dia, individualiza hidrômetros nos edifícios da cidade. O consumo de água tem que diminuir. O rodízio aumentou. Mas eu estou tendo muitas reclamações que as contas não diminuiu. Como é que matemática é essa? Eu não recebo a água. Não estou recebendo a água. Porque é rodízio. Mas as contas estão vindo tanto quanto antes, talvez até em valores maiores. Isso não é culpa do superintendente, isso não é culpa
de quem quer que seja, mas nós precisamos falar sobre isso. Mas, na sessão anterior, esse vereador veio à tribuna falando sobre um projeto de lei que nós temos nesta casa desde 2014. Desde 2014 nós protocolamos nesta casa um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele pede para que seja instalado nas novas edificações, condomínios que estão sendo construídos, o hidrômetro em cada apartamento ou em cada casa, porque principalmente nos apartamentos, em condomínios, a água vem em grande quantidade e todo mundo usa a água à vontade. A gente não sabe qual é o volume de água que eles se consomem. Não estou aqui dizendo que eles não estão contribuindo para que haja um racionamento, mas é importante que isso aconteça. E esse projeto, senhoras e senhores, já está fazendo aniversário nesta casa. Já está fazendo aniversário. É um projeto que é de grande importância, de grande valia. As edificações já estão sendo, todas elas sendo inauguradas. Todo mundo pegando chave, todo mundo... Aonde está o interesse? Qual é o interesse de quem? É de um consumidor que está lá no buraco da lacraia, com todo respeito, que é assim que eles consideram, lá no mais longínquo, não chega água para eles, mas nas grandes edificações, nos grandes condomínios, a água chega à vontade. E é para esses que nós queremos colocar também limitações, porque todo mundo tem um relógio, todo mundo tem um hidrômetro, todo mundo tem algo que meça a sua conta de energia, que é lógico, tem que ter, e também que meça a conta de água. Por que não nos apartamentos? Por que não nos edifícios? Não nos condomínios? Então, esse projeto é um projeto de grande importância para o nosso município. E já faz mais de um ano que esse projeto está aqui na casa. Também durante a sessão, o sociólogo Walter Caselli usou a tribuna livre para comentar a atual situação política do país. Se não ouvirem o clamor da população, não irão chegar aos seus objetivos. Os grandes da terra constantemente dizem: eu dou muitas esmolas, sou muito caridoso. Quando alguns poderosos gastam uns poucos reais em alguma obra de beneficência pública, proclamam aos quatro ventos por meio da imprensa, do rádio e da TV. E todo mundo diz: esse é um homem bom. Contudo, apesar de tanta proclamação e tanta propaganda, as ruas da cidade estão cheias de buracos. Falta atendimentos médicos, homens que perderam empregos e de mães que recorrem às esmolas por um pedaço de pão para sustentar os seus famintos filhos. Essa é a triste ironia do mundo. O poderoso ajuda o poderoso, o governo ajuda o ilustre e abandona o infeliz na própria sorte. A sociedade atual necessita passar por verdadeira e justa reforma social. Cada deputado federal tem um valor de 15 milhões em emendas para mandar às suas bases. Nem sempre consegue esse valor absoluto por questões de corte da Presidência da República. Antigamente era bem pior, porque só se liberava recurso a quem era da base do governo. Agora é considerado impositivo. Sendo assim, muitos municípios serão beneficiados. Então vamos cobrar os deputados e exigir que esses recursos cheguem à melhoria do município. A pergunta é: como explicar o provável corte de 10 bilhões do Bolsa Família no orçamento de 2016? O governo atual criticou em campanha e fez propaganda dizendo que o candidato da oposição iria cortar o Bolsa Família. E agora? E se você quiser saber mais sobre o que foi decidido durante a sessão do dia 27 de outubro, acesse o nosso site e confira o vídeo na íntegra.